E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal e galera, no vídeo de hoje eu trago uma notícia sensacional pra você que tem um celular da Xiaomi, porque agora você vai poder aumentar a memória RAM do seu celular sem precisar trocar nada no aparelho. É isso mesmo que você ouviu, esse recurso já está disponível para alguns modelos. Nesse vídeo eu vou te contar como que essa tecnologia funciona, o que você precisa fazer para ativar, vou te falar os dispositivos que já contam com essa funcionalidade ativa no momento e também falar quais celulares da Xiaomi que vão ganhar essa novidade. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que talvez vocês estejam notando o meu tom de voz um pouquinho diferente, porque eu tava ficando rouco aí nos últimos dias devido à forma que eu gravo vídeos aqui no canal. Eu sempre gravei vídeos pra vocês gritando, vocês não percebem isso na captação do microfone, mas eu sempre falei gritando nos vídeos e isso era algo muito ruim, porque eu ficava toda hora parando pra respirar, sabe? Isso deixa o vídeo com uma continuidade um pouco estranha, né? Ele acaba gerando umas pausas que não são muito agradáveis de se ouvir. E o principal, isso me cansava muito e cansava muito a minha voz. E por consequência, eu ia falando mais rápido, mais embolado. E eu percebi isso, então tô tentando modificar isso. Espero que vocês gostem, tá? Eu não tô triste, eu não tô cansado agora. Eu só tô com um tom de voz um pouco mais normal porque é assim que eu falo. Mas quando eu gravava vídeo, eu jogava meu tom de voz lá nas alturas e isso me atrapalhava muito. Enfim, agora que vocês entenderam porque eu tô falando um pouquinho diferente, deixa eu explicar essa novidade pra vocês. Isso está sendo chamado de expansão virtual de memória RAM e hoje a Xiaomi implementou isso nos seguintes smartphones: Poco X3 GT, Redmi Note 10 Pro 5G, Redmi Note 9 5G, 9T 5G, Redmi 9T e o Redmi Note 8. Todos esses aparelhos, inclusive o Note 8, né, que é um celular bem básico, já possuem a expansão virtual de memória RAM e todos os celulares também que possuem o processador Snapdragon 888, 870 e o 865 também já contam com a expansão virtual de memória RAM. Para quem não sabe, isso já existe há muito tempo no mercado. Pelo que eu lembro, essa funcionalidade ela surgiu, ela se tornou popular quando saiu o Windows Vista. Lá em 2007, se eu não me engano, quando o Windows Vista foi lançado, você tinha a opção de fazer o Swap Memory, ou ao swap de memória, digamos assim, que funcionava da seguinte maneira: naquela época era muito comum que os computadores tivessem 1 GB de RAM, 2 GB de RAM no máximo, né? E como você tinha pouca memória RAM, mas o sistema já consumia muita memória, existia uma funcionalidade meio que padrão no Windows chamada Windows Read Boost. Você colocava um pendrive no seu computador, ou dependendo do seu tipo de HD, você conseguia alocar um espaço de memória, né? Você reservava um espaço de memória para transformar em memória RAM. Era muito comum você fazer isso com o pendrive, você espetava o pendrive no PC e aparecia ali se você queria abrir o conteúdo do pendrive ou formatar aquele pendrive para usar como uma memória RAM a mais. Claro, não era a mesma velocidade da memória RAM que você tinha no computador, do pente de memória RAM, mas isso melhorava muito o desempenho do computador e isso era uma tecnologia muito legal, mas que foi caindo em desuso no computador justamente pelo valor das memórias RAM e pela tecnologia, né, que melhorou muito. Mas no celular isso também se tornou popular ali na época, em 2015, 2014, essa tecnologia também existia. Você conseguia, através de, digamos que um arquivo, né, de paginação, eu acho que era assim, né, um arquivo de cache, você fazia o swap memory no Android e dessa forma você dedicava um pouco mais de memória RAM para o seu celular. E isso também era muito bom para jogar, porque os celulares tinham ali 512 MB de RAM, no máximo 1 GB, aí você colocava ali mais 1 GB através de um aplicativozinho ou mais 2 GB e isso melhorava o desempenho do aparelho. Eu lembro que inclusive existia um comando de build prop. Build prop, para quem não sabe, é um arquivo que existe no Android, todo celular Android tem isso, e que dita um monte de coisas do aparelho, desde o que aparece quando você liga o celular, até mesmo quando você acessa as configurações e vê qual é a versão do Android, é o build prop que geralmente dita esses dados que aparecem no seu aparelho. E você conseguia configurar o swap de memória RAM pelo build prop, o que era muito legal, eu lembro muito de fazer isso. Deve até ter algum tutorial antigo aí no canal, onde a gente mostra esse tipo de coisa. Enfim, essa tecnologia ganhou vários upgrades, essa tecnologia ficou muito melhor do que era há 5, 6 anos atrás. Basicamente todos os celulares que terão atualização para MIUI 12.5 devem receber essa expansão virtual de memória RAM no futuro. Isso inclui Mix 4, Windows 11 Lite NE, Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 5G, Note 10 JE, Redmi 10 9i,
9C, 9A, Note 8T e Note 8 2021, né? O Redmi Note 8 que foi lançado nesse ano. Ou seja, basicamente é que a gente está dizendo que uma gama muito grande de celulares da Xiaomi deverão receber essa expansão virtual de memória RAM. Aí vocês me perguntam, ué, Rafinha, por que não tem nessa lista o Note 9 Pro, por exemplo? Eu acho, pessoal, que não aparece nessa lista simplesmente porque a Xiaomi não vai atualizar alguns aparelhos com o intuito de fazer com que o pessoal compre as novas gerações. Exemplo, se o Redmi Note 10 Pro tem essa tecnologia e o Note 9 Pro não tem essa tecnologia, isso é interessante para a Xiaomi em termos de venda, porque ela não fabrica mais o Note 9 Pro, mas ela ainda fabrica o Note 10 Pro, que já conta com a expansão virtual de memória RAM. Na minha opinião, essa é a única teoria plausível, né? Porque não faz sentido eles não receberem. De início, eu pensei que essa tecnologia estaria disponível só para os aparelhos com memória do tipo eMMC, que é aquela memória mais antiga. Só que o Note 10 Pro, que já conta com a expansão virtual, ou o Poco X3, por exemplo, eles têm memória UFS, né? Que é aquela memória um pouco mais rápida. Então não teria muito sentido, do ponto de vista de arquitetura, eles não fazerem o update para o Note 9 Pro. Agora, o que eu achei curioso disso aqui é o Note 9 5G receber atualização e o Note 9 Pro não está listado de acordo com essa lista da Xiaomi. Pode ser que ainda receba? Pode ser. Eu espero que isso aconteça com todos os aparelhos que sejam compatíveis com essa tecnologia, porque isso aqui, pessoal, é muito bom. Quando eu gravei, eu esqueci de mencionar que essa função também está disponível para outras fabricantes. Por exemplo, na Realme você já consegue utilizar a expansão virtual de memória. É só ir nas configurações lá na aba sobre o dispositivo e você controla o quanto você quer expandir. O Ron está com o Realme Narzo 30 e gravou esse takezinho para vocês terem uma ideia. Outra informação importante, pessoal, que o leaker aqui, né, o cara que vazou já confirmou, é a quantidade de memória RAM virtual que vai ser disponibilizada. Ela é de acordo com o armazenamento do aparelho. Os aparelhos com mais memória, né, com mais armazenamento, vão conseguir estender a memória RAM em 3 GB, enquanto os celulares com 128 GB vão conseguir expandir para até 2 GB, né, de memória RAM, e os com 64 GB de armazenamento, eles vão conseguir expandir até 1 GB de RAM. Isso é pouco, eu sei, eu acho que no futuro eles vão melhorar essa tecnologia, mas, por exemplo, você pega aí um Redmi Note 8, né, que já tem a expansão virtual de memória RAM e que possui uma variante com 3 GB de RAM só. 3 GB de RAM hoje, cara, é muito pouco. Então, se você colocar 1 GB a mais, ele vai para 4 GB, já fica um negócio melhor para você utilizar, principalmente num jogo um pouco mais pesado ou para você navegar por muitas guias no Chrome, né, que é um pouquinho pesado também. Isso aqui é muito interessante. E cara, eu achei essa função muito legal, principalmente porque eles vão implementar isso em celulares mais básicos, como o Redmi 9C ou 9A. Então, eu espero que a Xiaomi expanda essa tecnologia aí para vários smartphones e que eles melhorem cada vez mais, porque afinal de contas não tem como você trocar a memória RAM do seu celular. Você não pode comprar um celular com 3 GB de RAM e trocar para 6 GB como você faz em um computador ou em um notebook. Então, isso aqui é um negócio muito maneiro. E eu queria saber o que você acha dessa notícia. Comenta aqui embaixo. É muito importante que você passe um feedback aí pra gente conseguir trocar uma ideia sobre esse assunto. Enfim, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês. Valeu!